CETV Primeira Edição. Oferecimento Super Saldão Rabelo. Tudo o que você precisa pelo menor preço do Brasil. E Biscoitos e Massas Fortaleza, 60 anos. Sinta o gostinho de cada momento. Olá, boa tarde, uma ótima quinta-feira para você. Aqui no CETV, o caso dos garotos cearenses que viram o sonho transformado em pesadelo na maior metrópole do Brasil. Em São Paulo, eles contam que sofriam maus tratos e passavam fome. Meia-noite a gente escutava o moleque chorando bem baixinho, porque não tinham o que comer, com fome, muita fome mesmo. Os meninos foram atraídos por este homem, preso acusado de aplicar o golpe. A promessa era transformá-los em jogadores de futebol de sucesso. Aqui no Ceará, a mãe de um deles falou com a nossa equipe. Faz noites que eu não durmo. Porque mãe pressente as coisas. E veja também, identificados os autores dos disparos que mataram 2 homens no Cocó. Um deles é tenente da polícia de Pernambuco. Imagens gravadas por moradores da região ajudam as investigações. O crime, no meio da tarde de ontem, deixou muita gente impressionada. Deram muitos tiros, quem estava na minha casa achava que era fogo de artifício. Entrada e saída de presos comprometidas. Inspetores e escrivães da Polícia Civil fazem protesto em frente à delegacia de capturas. Cuidado por onde pisa. A retirada do canteiro central da Avenida Dom Luiz cria armadilhas para quem anda a pé. Na Semana Mundial da Água, vamos mostrar a importância de evitar o desperdício. As medidas devem começar em casa. E a história da família unida pela arte. 4 gerações de atores juntas no mesmo palco. Tudo isso e muito mais, agora no CETV. Meio-dia, 1 minuto, a gente começa falando de um caso que ganhou grande repercussão de ontem para hoje, por causa de um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais, né? Um tenente da Polícia Militar de Pernambuco é apontado como um dos autores da morte de 2 homens ontem à tarde aqui na capital. Esse vídeo aqui foi divulgado nas redes sociais, como eu disse ontem, e mostra o momento em que os 2 foram executados. Vamos ver. A imagem mostra o momento que esse homem é executado. Ao lado dele, um outro já está morto na calçada. Os 2 homens estavam nessa moto e foram assassinados pelos 3 passageiros desse carro com placa de Pernambuco. Um vídeo mostra momentos após o crime. Os homens baleados estão na calçada e os 3 suspeitos voltam em direção ao carro. 2 deles sem camisa. Aparentemente sem pressa, eles entram no carro de luxo e saem devagar. Esse crime foi no cruzamento das ruas Bento Albuquerque e Batista de Oliveira. Toda a ação foi filmada por moradores dos prédios da área, que acompanharam tudo de perto. Ainda assustados, quase nenhum morador quis falar sobre o tiroteio que aconteceu ontem por volta das 4h30 da tarde. Sem querer mostrar o rosto, essa mulher conta que chegou em casa logo depois do duplo assassinato e ficou impressionada com o que ouviu. O porteiro disse que viu um carro passando bem devagar, eles estavam muito desconfiados, aí eles falaram assim, não se preocupe, a gente é policial. Aí pouco tempo depois eles atiraram, 3 passos depois eles atiraram nos motoqueiros, deram muitos tiros, quem estava na minha casa achava que era fogo de artifício. Hoje pela manhã, quem passou pelo local do crime ainda estava assustado. A violência, todos têm medo, né, nesses cruzamentos, principalmente aqui no Cocó, né? A gente vê muito assalto, vê essas coisas acontecendo e tem medo de que aconteça com a gente também, né? O caso já está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. A polícia já sabe quem são os autores dos disparos que mataram os 2 homens no Papicu. Um deles, um tenente da Polícia de Pernambuco. O nome não vai ser divulgado para não atrapalhar as investigações. Segundo as investigações, um dos mortos é Francisco Antônio Moraes, de 28 anos. Ele não tinha antecedentes criminais e morava na Maraponga. O outro homem ainda não foi identificado. O perito que atendeu às ocorrências identificou 7 ferimentos de balas em cada um deles. E a Polícia Civil, que é a categoria responsável por investigar crimes como esse aí, resolveu paralisar as atividades hoje.
Em protesto, inspetores e escrivães cruzaram os braços. A paralisação começou na delegacia de capturas no centro. Com o movimento, a entrada e saída de presos foram comprometidas na unidade. A paralisação começou hoje e deve ir até o dia 7 de abril, quando o sindicato fará uma nova assembleia para decidir o rumo do movimento. O movimento faz parte da campanha Polícia Legal, que há 3 meses tenta uma negociação com o governo do estado. Entre as reivindicações está a melhoria nas condições de trabalho e a reestruturação salarial dos 2.300 policiais civis que atuam no Ceará. As péssimas condições das unidades prisionais são outra reclamação do movimento. O CETV mostrou esta semana os problemas na estrutura da delegacia de Maranguape. Em um vídeo feito pelo inspetor, é possível ver o momento em que uma parte do teto cai por causa da água acumulada da chuva. São para casos assim que os policiais pedem providências. Não há investigação dos crimes, salvo os crimes de grande repercussão. É isso que a população tem que saber, tem que estar consciente. Se não for um crime que repercuta, nada é feito. A assessoria da Polícia Civil ficou de enviar uma nota sobre a paralisação, mas até agora nós não temos essa resposta. E hoje os policiais federais também fizeram um protesto no aeroporto aqui da capital. Os agentes federais e escrivães distribuíram panfletos com as reivindicações da categoria. O pedido principal é melhor condição de trabalho. Eles também fizeram uma inspeção na estrutura da segurança dos policiais federais no Pinto Martins, no aeroporto, E o resultado dessa inspeção vai compor um relatório que vai ser divulgado na próxima semana. No dia 28, os policiais fazem assembleia para decidir se paralisam ou não as atividades. Nós vamos ver agora o drama de garotos cearenses que foram para São Paulo em busca do sonho de serem jogadores de futebol, mas acabaram vítimas de um golpe. Ontem, um homem suspeito de maltratar e abusar desses meninos foi preso em São Paulo. São 33 garotos com idade entre 11 e 19 anos que saíram daqui com a falsa promessa de jogar em grandes clubes. O corpo miúdo e as pernas finas lembram o porte físico do ídolo Neymar. E foi atrás de uma vida como a do craque que esse garoto de 17 anos saiu do interior do Ceará e veio parar em São Paulo. Pedi, pai, arruma dinheiro para mim, paga minha passagem, deixa eu ir, por favor, pode ser minha oportunidade. Se não for, volto, vai ficar tudo bem. E acabou que deu tudo errado. Ele e outros 32 garotos deram dinheiro para esse homem, que prometia torná-los jogadores profissionais. Daniel Magnum Nunes Costa, de 28 anos, diz que era dono de um clube em Fortaleza. No começo do mês, um novo centro de treinamento em São Paulo seria aberto, como mostra a página do time nesta rede social. Neste contrato, as famílias do Nordeste se comprometeram a pagar R$ 350 por mês para bancar despesas com alojamento, escola e comida. Mas já em São Paulo, os meninos narram outra história. E o que mais doeu na gente lá foi que meia-noite a gente escutava o moleque chorando bem baixinho, porque não tinha o que comer, com fome, muita fome mesmo. Chegou um amigo meu, me deu 2 bolachas, aí foi que eu consegui dormir. Essas fotos são da última casa onde os garotos foram alojados. A comida era guardada em baldes de lavar roupa e só havia um colchão para todo mundo. Os meninos contaram ainda que sofreram abuso sexual e quem reagia era punido. Ele tirava brincadeiras estranhas com todo mundo, de pegar nas nossas partes, de ficar em cima da gente, ficar fazendo aqueles movimentos, mas uns não admitiam isso. Os que não admitiam ficavam fora dos planos dele. Daniel Nunes Costa foi preso em flagrante na terça-feira, quando os meninos se revoltaram dentro da casa e chamaram a atenção dos vizinhos, que ligaram para a polícia. Ele nega as acusações. Teve maus tratos? Não teve nenhum maus trato, não teve abuso sexual, não houve nada com os atletas. Para o delegado que investiga o caso, não há dúvida de que os garotos foram vítimas de um golpe. Ele lucrava com as viagens, ele lucrava com a rescisão contratual e também a mensalidade que os pais eram obrigados a depositar. R$5.000 pela rescisão, se desistissem de permanecer por aqui para jogar. Daniel Magnum Nunes Costa vai responder por 4 crimes: estelionato, maus tratos, estupro de vulnerável e falsificação de documento público, porque adulterava as carteiras de identidade dos maiores de idade para que se passassem por mais novos. Assim, supostamente, eles teriam mais facilidade para conseguir um contrato. Mas essa não é a primeira vez que Daniel é preso. Em Fortaleza, ele já tem passagem pela polícia por roubo e receptação. O futuro dos garotos ainda é incerto. A maioria não tinha nem contado para os pais o que estava acontecendo.
eu mentia, dizia que estava tudo certo, estava tudo bem. Porque eu achava que eu deveria passar por isso, eu achava que deveria passar essa barreira para poder ser jogador de futebol. O sonho ainda não acabou. Ele decidiu ficar em São Paulo junto com a irmã por parte de pai, que conheceu só agora. E assim, o garoto vai seguir a caminhada. Eu vou continuar atrás do meu sonho. Eu acho que se eu voltar para minha cidade só com essa história para contar, eu acho que eu vou ser só mais um no meio desse futebol. Então eu acho que eu devo ficar aqui, devo continuar lutando pelo meu sonho. Depois de tudo isso, a gente só tem a desejar a ele boa sorte, né? E olha, depois de descobrir o que tinha acontecido com o filho e com os colegas lá em São Paulo, a mãe de um deles resolveu falar com a nossa equipe. Faz noites que eu não durmo. Porque mãe pressente as coisas. O meu filho, desde criança, sempre gostou de jogar bola. O sonho dele de ser um grande jogador de futebol. E tudo aconteceu que ele levou esses meninos para lá. O primeiro dia foi difícil, eles passaram fome. Ele convocou 36 pais de família e todos foram. Todos fizeram sacrifício para os seus filhos irem. Muitos deles se desfizeram de coisas para poder deixar o seu filho ir. E isso é muito triste, porque um Brasil que nem nós vivemos, a gente quer acreditar e no fundo, é só decepção. É triste para mim como uma mãe que estou aqui em nome de todos que estão lá, né? Em busca de seus sonhos. E uma pessoa que nem ele, simplesmente dentro de 15, 20 dias, destruir o sonho desses garotos. Que situação, né? E a gente continua nesse assunto. Ao vivo, nós vamos para Vila Manoel Sátiro chamar a repórter Tereza Tavares, que está por lá, num campo de uma escolinha que ajuda a realizar o sonho dessas crianças. Tereza, então, diz para a gente como é que funciona esse projeto aí da Vila Manoel Sátiro. Boa tarde para você. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para todos que nos acompanham. Pois é, como você disse aí, aqui é o exemplo bom do que deveria acontecer, exatamente o contrário do que houve aí com esses meninos que foram aí para o estado de São Paulo. No caso, são esses garotos aqui da Vila Manoel Sátiro que participam desse projeto de futebol. A gente vê que não é o campo mais adequado, a gente vê que eles estão ali, ó, alguns descalços, com uma bolinha improvisada, mas é dessa forma que funciona e consegue ajudar. Só nesse ano, 80 crianças, 80 meninos estão matriculados nesse projeto e a gente inclusive conversa aqui com o Paiva, filho, que é educador social, que está à frente desse projeto. O objetivo de vocês é bem mais amplo, não é só a questão do esporte, né, Paiva? Com certeza. O nosso trabalho é um trabalho social, encaminhando essa garotada ao polo da cidadania. Nos causa muita preocupação quando essa garotada chega aqui no nosso campo, trazido pela avó, pela mãe. Muitos não convivem com o pai e nós damos essa metodologia de amor, de responsabilidade, alicerçando os sonhos dessa garotada que precisa ser amparada. E nós aqui há 37 anos na escolinha da Vila Manoel Sátiro temos procurado edificar esse trabalho de fortalecimento, não só o crescimento, como a formação cidadã dessa garotada que merece muito de nós. E a gente nota também que precisa de um pouco mais de apoio, né? Era isso que a gente estava conversando anteriormente. Infelizmente, o poder público, nem estadual, nem municipal, chega aqui. Você está vendo, esse terreno aqui é da prefeitura, é um terreno abandonado. Eu é que cuido, eu é que tenho despesa do meu bolso, eu não tenho ajuda de ninguém, de nenhuma entidade. E eu gostaria, neste momento, para que o senhor prefeito, que está edificando tantas melhorias em nossa cidade, o senhor Roberto Cláudio, ele olhasse para esse projeto, especialmente para a escolinha da Vila Manoel Sátiro. Ok, então a gente agradece pela participação e a gente convidou também para falar sobre esse assunto tão importante o José Neto, que ele é técnico de futebol e inclusive ele já ajudou a descobrir aí vários talentos, não é isso, José Neto? Muitos bons jogadores já saíram daqui, né, desse projeto. A gente tem um trabalho de categoria de base muito forte,
revelamos alguns nomes aí como Mota, Oswaldo, Valfrido do Fortaleza. E o que a gente lamenta é porque são sonhos roubados dessas crianças que fazem o investimento, seus familiares vão a São Paulo no sonho de virar jogador e acontece esse problema. Lamentável, a gente fica muito triste, mas serve de lição para que os pais tomem cuidado, porque os filhos são o nosso bem maior. Então você não pode entregar o teu filho a qualquer um que aparece. Tem que saber qual é o projeto, qual é o profissional que está trabalhando com o teu filho para evitar esses problemas. Como é, por exemplo, qual é a orientação para os pais quando recebe o convite para levar o filho para jogar fora? Qual é o procedimento? O que ele tem que ficar atento? Primeiro, esse garoto, isso não pode ser uma aventura. Esse garoto tem que estar sendo trabalhado psicologicamente, fisicamente, a gente tem que estar pronto. Porque às vezes ele bate e volta, é um sonho frustrado. E o acompanhamento, saber com quem ele está viajando, a procedência, ver se o profissional que está trabalhando tem algum problema na justiça, para não acontecer o que aconteceu agora recente. E aí, no caso, a família, você costuma levar esses meninos que vão para fora, a família tem que ter o acompanhamento, tem que saber o que está havendo lá, né? Geralmente, os pais acompanham. Não é uma regra, não tem que ser acompanhado pelos pais, mas a gente nunca viaja só. Sempre, ou eu ou algum profissional de estação está sempre acompanhando esses garotos para que não aconteça nenhum problema dessa natureza. Ok, então a gente agradece a participação no CETV e só resta desejar aí boa sorte, tanto para os que estão lá em São Paulo, para ver se agora conseguem realmente alavancar a carreira, como para esses pequenos jogadores que estão aqui que também consigam realizar o sonho de ser jogador, né, Luiz? É isso, Tereza, obrigado. Não é abandonar o sonho, né? É ter um pouco mais de cuidado. Mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe. A gente muda o assunto, a gente fala agora de trânsito. Aos poucos, você já deve ter notado, a Avenida Dom Luiz, na Aldeota, começa a mudar de cara, né? Praticamente toda a estrutura de concreto que fica lá no canteiro central já foi retirada para as obras do chamado binário. É o projeto que prevê alterações na Dom Luiz e também na Santos Dumont. O trânsito vai ficar num sentido único em cada uma das avenidas. Mas até a obra ser concluída, motoristas e pedestres precisam ficar bem atentos, olha só. Se você for atravessar Dom Luiz, cuidado. Olha como alguns trechos estão. Como a avenida é de grande movimento, a passagem pode ser arriscada. Principalmente para os de maior idade, a incidência de quedas já é maior nessa idade, quanto mais com terreno irregular. No lugar do canteiro central, pedaços de madeira foram colocados. Eles têm a função de orientar os motoristas. Mas quem viu pela primeira vez... A gente toma logo um susto, né? Não sabe direito o que vai acontecer, o que é que vai fazer. Eu acho que o grande desafio da administração pública é melhorar a mobilidade urbana com o menor impacto possível para a sociedade. Por enquanto, a retirada do canteiro central da Dom Luiz é a principal alteração das obras do binário. Elas começaram no último dia 10. Enquanto as mudanças vão sendo feitas na Avenida Dom Luiz, a Avenida Santos Dumont continua do mesmo jeito. Segundo o cronograma da Prefeitura, por pouco tempo. Os postes de fiação, como por exemplo aquele ali logo depois do cruzamento com a Avenida Desembargador Moreira, começam a receber as hastes e as luminárias na próxima semana. O objetivo é que eles também sirvam como postes de iluminação pública. Quando eles estiverem funcionando, os do canteiro central serão retirados. E aí a obra do binário vai continuar sendo feita na avenida. A previsão da Prefeitura é que tudo esteja pronto no final de maio. A Santos Dumont vai ter sentido centro-praia e a Dom Luiz o inverso, praia-centro. Boa parte de quem enfrenta o pesado trânsito daqui tem a mesma expectativa. Para melhorar o trânsito é bom, viu? Vai ser legal, viu? Todo mundo espera, né? Lembrando que a Prefeitura catalogou as 202 árvores nos canteiros centrais das avenidas. Segundo a própria Prefeitura, elas não vão ser cortadas e sim transplantadas para outras regiões da capital. Olha, ainda hoje aqui do CETV, você não pode perder, tem Vitória da Comunidade, um problema que a gente mostrou aqui essa semana e que já foi resolvido. E você aí, se preocupa em não desperdiçar água? No próximo bloco a gente fala sobre esse assunto com dicas para economizar dentro de casa mesmo, coisas simples. É só ficar atento, o intervalo é rápido, 12h18 agora, fica por aí. Estamos de volta com o CETV, 12h20 agora, e é hora de ajudar famílias com parentes desaparecidos. Nós vamos ver agora a foto do Edmilson Alexandre. Ele sumiu segunda-feira agora, por volta das 4 da tarde. Foi visto pela última vez no portão da casa onde mora com a mãe e a irmã na Parangaba. O Edmilson toma remédios controlados para epilepsia e tem problemas psicológicos. Quando ele desapareceu, ele estava com uma calça escura e uma blusa xadrez.
Qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo, é só ligar para a gente no telefone 3270-6900. Mudando de assunto, sábado é o Dia Mundial da Água, mas já tem programação essa semana. Os shoppings de Fortaleza, por exemplo, têm atividades todos os dias para mostrar a importância de evitar o desperdício, né? As medidas para economizar água podem começar aí mesmo, na sua casa, na minha também, na de todas nós, né? Todas as nossas casas. Vamos ver na reportagem de Gislaine Carneiro. Difícil realizar qualquer atividade doméstica sem utilizar a água. Na cozinha, então, o desperdício costuma ser grande. E para mudar esse costume de desperdiçar água, de não saber como utilizar essa água, nós convidamos a Cláudia, uma especialista no assunto, que vai dar dicas de como a gente pode mudar isso, não é, Cláudia? Cláudia, as pessoas ainda costumam desperdiçar muita água? Infelizmente, ainda é cultural, o nível de desperdício é muito elevado. E atitudes simples dentro da nossa casa pode contribuir de forma bastante considerável para melhorar a redução desse desperdício. A primeira coisa a fazer é retirar o excesso de comida dos pratos, e aí o ideal é que você ensaboe toda a louça, né? E você vai depois enxaguando tudo de uma vez. E outra coisa importante é você colocar nas torneiras um redutor de vazão. E isso dá uma redução em torno de 60% do consumo de água. Da cozinha para o banheiro. Aqui, Diana costuma exagerar no desperdício de água. O que eu não consegui ainda foi fechar a torneira do chuveiro enquanto eu estou ensaboando. Eu sei que eu estou errada, mas já virou hábito, que eu tenho que me conscientizar. E muitas vezes, coisas simples como, por exemplo, vazamento na descarga, né, tem um grande consumo de água. Às vezes as pessoas veem um problema na descarga e não tomam atitude, ou a torneira pingando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa simples que a gente pode fazer para verificar se há ou não vazamento é simplesmente você pegar um pó de café, colocar no vaso sanitário e verificar se vai ficar parado ou não. Se ele estiver paradinho como está aí, sinal de que não há vazamento. Se ele estiver se movimentando, então é bom que você chame, né, um bombeiro hidráulico para consertar, porque com certeza está havendo vazamento dentro do vaso. E na área de serviço, dá para diminuir o consumo? Quem utiliza máquinas de lavar roupa precisa ficar atento à quantidade de água. Reduzir a quantidade de enxágues. E as donas de casa que moram em casa, né, podem também armazenar a água da lavagem, do enxágue, num recipiente. Essa água pode ser usada no banheiro para descarga, você pode usar para lavar terraço, fazer rega de jardim. Então, tem várias formas de você reaproveitar a água e diminuir também o consumo de água na hora de lavar a roupa. Na prática, pode não ser tão fácil, mas vale a pena. Tanto pela questão do bolso, porque quanto menor o consumo, né, menor a tarifa que vai ser paga, e também pela questão ambiental, né? A gente tem que pensar realmente que a água, todos nós dependemos dela e vamos sofrer com a falta dela. Então, todos nós temos e devemos ter atitudes sustentáveis e ter esse compromisso com as gerações futuras. E é de olho nesse futuro que Nájila está. A filha dela tem apenas 2 anos, mas já recebe lições de como utilizar bem a água. Eu tento sempre já encher a banheira dela e ela só toma o banho com aquele tanto de água, e se deixar ela ficar a manhã inteira com o chuveiro ligado dentro da água. E sempre falando para ela a importância da água e de economizar esse recurso, né, que é bem precioso para o planeta. Começar assim, né, desde pequeno. Olha, o problema dos flanelinhas lá em São Paulo é um dos destaques do Jornal Hoje. Olá, Sandra. Olá, boa tarde. No Jornal Hoje você vai ver que a cidade de São Paulo está loteada pelos flanelinhas. Eles guardam e se apropriam das vagas como se fossem donos da rua. Mensal é 250. Hoje começa o outono no Hemisfério Sul e sabe a que horas? Exatamente quando terminar o Jornal Hoje. Então vamos falar do que esperar da nova estação depois do verão mais quente dos últimos 50 anos no Rio de Janeiro. Uma ótima notícia para quem financiou o imóvel com recursos do FGTS. Você vai poder levar o seu financiamento para o banco que oferecer a menor taxa de juros. Bom, né? A gente explica como vai funcionar. Olha, vê se pode. Um cursinho preparatório para a faculdade está vendendo vagas.
vaga para o aluno se sentar na primeira fila de cadeiras da sala. E as últimas informações sobre o avião que desapareceu entre a Malásia e a China há 13 dias. Satélites localizaram no sul do Oceano Índico, para os lados da Austrália, 2 grandes objetos que podem ter a ver com Boeing. Você vai ver tudo isso já já no JH. Ainda hoje aqui no CTV a história do casal unido pelo teatro. E o CTV volta a falar do drama dos moradores do conjunto Nova Metrópole, que tiveram as casas invadidas pela água de esgoto. Será que o problema por lá foi resolvido? É o que a gente vai ver já já, depois do intervalo. Acabou de virar 12h26, a gente volta já já. Meio-dia, 28 minutos, já de volta com as notícias do esporte. O Ceará está na final da Copa do Nordeste e o Fortaleza ainda mais próximo das semifinais do Campeonato Cearense. Quem tem os detalhes pra gente é Caio César. Guarani de Juazeiro e Fortaleza no Aginosão, em plena quintura de Iguatu. Nada suficiente para parar o artilheiro do Brasil. Robert, o homem-gol do tricolor, deixou mais uma vez sua marca. Só que o Guaraju buscou a virada e quase quebra a invencibilidade do Leão. Quase, porque o Fortaleza conseguiu arrancar o empate e o sorriso da torcida que anda de bem com a vida. Ninguém bate no Leão, vou pegar o Ceará na final! É, e o Ceará tá bem, viu? Pode não ter jogado lá essas coisas todas ontem. Levou 1, 2 gols do América de Natal, mas comemorou no fim do jogo. O Alvinegro está na final da Copa do Nordeste. E do outro lado da decisão vai estar o Sport, ou seja, o bicho vai pegar. O Globo Esporte traz tudo o que rolou ontem para os times cearenses e o que vai rolar hoje. O Fluminense de Fred e companhia vai até o Domingão enfrentar o Horizonte. É Copa do Brasil. A gente se vê já já. Ouve só agora essa boa notícia, uma vitória da comunidade. Ontem nós mostramos o sufoco que as famílias do conjunto Nova Metrópole lá em Caucaia passaram, né? A gente tem até algumas imagens para mostrar para você. De madrugada, a água suja dos esgotos lá, o esgoto estava entupido, transbordou, invadiu algumas casas. O problema era antigo, mas com a chuva forte a situação piorou. Os moradores tiveram muito trabalho para limpar toda essa lama, toda essa sujeira. Alguns perderam móveis, outros objetos. Os moradores voltaram a ligar para a gente hoje, mas dessa vez para dizer que o problema foi resolvido, ainda bem, né? Logo depois que saiu a reportagem aqui no CTV, uma equipe da CAGES foi até lá e realizou um serviço para desobstruir os esgotos. Que bom, né? Aqui é assim, a gente mostra o problema, acompanha e se resolveu, a gente também mostra, né? E se você tem algum problema na sua comunidade, é só ligar para a gente, o telefone é fácil, já está aparecendo aqui na tela, é o 3270-6900, repetindo, 3270-6900, ou você pode ainda mandar vídeos para a gente. Olha como. Veja agora como participar do CETV. Pegue a sua filmadora, máquina fotográfica ou celular. Faça um vídeo ou uma foto. Para enviar é fácil. Acesse nossa página na internet, g1.com.br/ce. No alto da página é só clicar em Você no G1. Preencha o cadastro e envie. Pronto! Suas imagens vão ser avaliadas pela nossa equipe e, quem sabe, exibidas aqui no CETV. Vamos dar uma olhada no trânsito? A gente começa mostrando para você imagens da Avenida Washington Soares no cruzamento com Oliveira Paiva na Sapiranga. Olha, bem tenso aí, né? Mas sem pontos de contenção. E agora na Avenida Bezerra de Menezes, também alguns carros, ônibus, mas fluindo normalmente nos dois sentidos. Por último, para terminar esse nosso giro, a Avenida Desembargador Moreira, no cruzamento aí com a Antônio Salles. Tem alguns carros parados no sinal aí, exatamente no cruzamento com a Antônio Salles, mas não dá nem para ver o fim na realidade, né? Bem complicado. E quem passou hoje cedo por esse trecho aí da Desembargador Moreira viu uma grande movimentação. Estudantes, professores e pais de alunos do Colégio Santo Inácio realizaram um grande abraço simbólico em comemoração aos 54 anos da instituição. Foi também uma ação pela permanência da escola com a atual estrutura, já que a direção decidiu não negociar mais com uma construtora. Esse negócio previa uma construção em parte do terreno da escola. Pessoas da comunidade que estudam à noite de graça na instituição também participaram desse ato. E você viu hoje aqui no CETV que a polícia já sabe quem são os autores dos disparos que mataram os 2 homens lá no Cocó.
Parte dessa ação foi gravada por moradores da região e a gente está vendo agora. Essas imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Um dos autores identificados é tenente da polícia de Pernambuco. O nome dele não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. Um dos mortos também foi identificado, o nome dele é Francisco Antônio Moraes, ele tinha 28 anos, não tinha antecedentes criminais e morava na Maraponga. A gravação desse vídeo aí começa exatamente segundos depois do crime, os homens baleados estão na calçada, os 3 suspeitos voltam em direção ao carro, 2 deles sem camisa, aparentemente sem pressa, né? Eles entram aí nesse carro de luxo e saem bem devagar, como a gente vai ver agora, ó. Esse crime foi no cruzamento das ruas Bento Albuquerque e Batista de Oliveira, como eu disse, no bairro Cocó. O tiroteio foi ontem, por volta das 4h30 da tarde. A seguir, uma família unida pelo amor ao teatro. É o que a gente vai ver no quadro Nosso Ceará de hoje. Já são 4 gerações de atores, todos juntos, no mesmo palco. A gente mostra para você já já. 12h33, já sabe, né? Piscou, perdeu. Meio-dia, 36 minutos, nós vamos conhecer agora uma família unida pela arte. Já são 4 gerações de atores. E tudo começou com um casal que representa bem o amor pelos palcos de teatro. Rodrigo Vargas conta pra gente. A gente nunca separa, se está em casa, está procurando texto, está ensaiando, está marcando ensaio, está telefonando para elenco, é toda a vida. Cuidando do figurino, que cuidando a Nemisa do figurino, porque todos os responsável. figurinos são feitos lá em casa, com as costureiras que eu ponho mesmo para eu ficar orientando. Então a nossa vida é teatro 24 horas. 55 anos de casados, 3 filhos, 7 netos e uma bisneta. A história desta família se confunde com a profissão que o casal escolheu. Haroldo e Iramisa se conheceram numa época em que não existia TV em Fortaleza e o rádio era a janela do mundo. Românticos que constituíram família e arte. Juntos, levaram a comédia cearense, grupo fundado por Haroldo, ao patamar de um dos mais influentes da história do teatro cearense. Havia sempre um preconceito muito grande contra o ator nordestino e eu coloquei o nome de comédia cearense para demonstrar as nossas raízes, quando posteriormente a gente viajasse, demonstrar realmente que nós tínhamos honra de ser nordestino, de ser cearense. 90 peças de teatro e 160 montagens ao longo de meio século de profissão ajudam a contar a história de uma das famílias mais tradicionais do teatro cearense, o Serra. Isso fica ainda mais forte quando se descobre, por exemplo, que na peça atual Cinderela, 4 gerações atuam juntas no palco. Ou seria melhor dizer, em casa. Num majestoso castelo, vivia um nobre viúvo com uma linda filha chamada Cinderela. Eu estou lhe reconhecendo. Você é Cinderela? Ramon! Sim, Ramon, seu amigo. Eu fiz 3 peças, essa é a minha 4ª. Nina tem apenas 7 aninhos e, com muita justiça, ainda não pensa no que quer ser quando crescer. Talvez. Para ela, o teatro agora é apenas diversão. Mas será que dá para pensar assim, nascendo em uma família como esta? A prima Lia começou com apenas 2 aninhos. Antes mesmo de entender o mundo, já conhecia muito bem o palco. Foram mais de 20 peças em 18 anos de carreira. Atriz experiente aos 20 anos de idade, deve ao teatro a certeza do que quer ser hoje. Não quero deixar, assim, sempre vai ser um hobby. Pensei em fazer artes cênicas, penso em fazer ainda, depois que eu acabar a psicologia, mas assim, não quero largar de jeito nenhum. Nessa peça tem o casal de velhos aqui, tem o Haroldo, meu filho, que é o mais novo deles, que é o quem está dando seguimento realmente ao teatro. Tem a minha neta Lia, de 20 anos, que é universitária, mas que adora teatro. E agora a bisneta de 7 anos também fazendo uma participação ainda pequena, mas a gente já vê que a menina adora teatro, que
que já está no sangue. Com a morte inesperada do rico senhor, a madrasta de Cinderela revelou sua mulher cruel. Haroldo Neto passou pelas etapas naturais que quem nasce na família Serra costuma enfrentar. Foi ator quando criança, trabalhou na produção e técnica e hoje é empresário. Deixou o palco há mais de uma década, mas se engana quem pensa que o teatro não faz mais parte de sua vida. Nunca consegui me desligar mesmo, sempre a gente está envolvido de alguma maneira, ou ajudando, ou divulgando, ou prestigiando, né? Você nunca consegue se desligar, não, com a família dessa é impossível. Prestes a completar 80 anos, Haroldo olha para a família e enxerga o palco. Há pouco tempo, passou a presidência da Comédia Cearense para o filho Iroldo, um gesto de carinho e de homenagem a quem escolheu para levar adiante o sonho de fazer do teatro cearense um celeiro de artistas e de público. Realmente eu me encontrei no teatro, né? Hoje já faz 26 anos que eu estou trabalhando, ensinando teatro para criança e tal, e atuando e fazendo todos os espetáculos, agora já dirigindo, produzindo. Tomei para mim essa história, né? Meu príncipe! Minha Cinderela! Esse é o nosso Ceará. A cara da gente. Bonito. E o CETV vai ficando por aqui. Vem aí Fábio Pisato no comando do Globo Esporte. Para encerrar, a gente faz um passeio pelo litoral de Fortaleza. A gente vai ver imagens aí da enseada do Mucuripe. Uma ótima quinta-feira para você. Abraço! CETV Primeira Edição. Oferecimento Super Saldão Rabelo. Tudo o que você precisa pelo menor preço do Brasil. E Biscoitos e Massas Fortaleza, 60 anos. Sinta o gostinho de cada momento.